Companheiros e companheiras, quase 65 anos, quando a humanidade saiu da obscuridade ao fascismo e conquistou a democracia, aunque frágil, com a vitória dos pueblos e das forças antifascistas na Segunda Guerra Mundial, que o Conselho Mundial de la Paz surgiu para organizar a luta contra as ameaças de uma nova guerra e a ameaça de uma catástrofe nuclear. E naquele momento, quando as forças oscuras do imperialismo mostraram sua hambre hegemônica e mostraram sua vontade hasta as últimas consequências para assegurar seus objetivos, os intelectuais progressistas, os trabalhadores de todo o mundo se reuniram para enfrentar os novos perigos que se apresentavam à humanidade. E neste momento quero aqui registrar a presença de vários membros do Conselho Mundial de la Paz, a companheira Mabel, da Alemanha, a companheira Elke, o companheiro Iraque, secretário executivo do CMP, e vários países que estão aqui presentes. Nesse sentido, companheiro, quase 5 anos antes era criada a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo principal era pôr em marcha um mecanismo que permitisse a segurança internacional, que permitisse impedir a guerra, que permitisse o desenvolvimento econômico, a definição mais clara do direito internacional, é o respeito aos direitos humanos e o progresso social, garantizar a paz mundial e oponer-se a qualquer conflito armado. Buscando, a ONU nasce para resolver pacificamente as controvérsias entre os Estados nacionais e garantizar a plena soberania nacional e a autodeterminação dos povos. Foram e seguem sendo nossos princípios, ideais e objetivos dos que aderimos todos os amantes da paz no mundo. Ao longo da história, o Conselho Mundial de la Paz tem defendido esses princípios. Com mais razão, hoje, consideramos a complexa situação internacional que se expõe aqui, expressa sua profunda e forte oposição ao aumento da agressividade imperialista, a um sistema que faz das guerras a miséria, a destruição e que assegura a grande benefício do capital em prejuízo da maioria da humanidade. Nosso inalienável princípio é plena solidariedade com os povos que lutam contra todo tipo de ameaça e intervenções imperialistas, aos povos submetidos à ocupação e todos os que lutam por o direito de decidir livre e soberanamente seu futuro. O Conselho Mundial da Paz, por princípio, advoga e defende a abolição de todas as armas nucleares, de todas as armas de destruição em massa e denuncia como crime todos que a usam contra os povos. Lutamos por a paz mundial contra as guerras, denunciamos os crimes de guerra, os massacres de civis, a abominável prática de tortura e defendemos os direitos humanos. Neste sentido, em nome desses princípios, o Conselho Mundial da Paz convida a todos a unir esforços por a paz como uma condição de liberdade, pela luta contra a pobreza, pela proteção da natureza, do desenvolvimento nacional, a democracia e a independência, fortalecendo a solidariedade com toda a humanidade. Em el mundo, os povos se manifestam contra as guerras e as injustiças, que têm sido promovidos pelas elites. Em defesa da democracia, os povos condenam o autoritarismo crescente dos que convertem em escravos dos desígnios imperialistas. A luta pela paz é uma luta de todos os povos, a luta dos trabalhadores, dos jovens, das mulheres, dos intelectuais, independentemente das organizações políticas e religiões. O Conselho Mundial da Paz é uma das ferramentas desta peleja e está disposto a trabalhar com todos aqueles que mobilizem e organizem a luta contra a guerra e seus fautores. A luta popular hoje em dia, companheiros, é complexa, pois reflete a complexidade do mundo contemporâneo, as mudanças na correlação de forças políticas engendradas por os câmbios geopolíticos nas últimas 2 décadas. Também reflete os câmbios sociais e econômicos, o desenvolvimento das forças produtivas e os novos fenômenos da sociedade contemporânea. A luta se desenvolve neste contexto social e a necessidade de unir-se e mobilizar, pois que o inimigo é poderoso. E para esta união que estamos disponíveis e fazemos este chamamento, entendendo que temos a convicção de que, apesar da brutalidade, da força, o imperialismo não é invencível
e será derrotada pela união e a luta pelos povos. Muitas graças. Bem, eu espero que compreendam o que eu vou falar aqui agora em português, né? Espero que consiga dizer o que penso em poucas palavras. Essa é uma questão muito importante, porque se observarmos o imperialismo, ele tem alguns instrumentos de dominação. Vai desde a chamada diplomacia, que é muito discutida, né? E agora com as denúncias aí do Wikileaks, né? Se conhece muito dessa diplomacia suja, sórdida dos Estados Unidos, da chantagem diplomática, das pressões, das guerras econômicas, né? Do controle de regiões, mas especialmente, no limite, a guerra. A busca de hegemonia, de controle dos mercados, das matérias-primas, né, de garantir acordos que garantam cada vez mais a ampliação do capital e sua hegemonia é essencial. Quando nada dá certo, apela para a guerra. E nesse momento de crise do capitalismo e com os Estados Unidos sendo ainda a maior força bélica do planeta, e aí já vimos aí várias discussões, tem a OTAN, que é uma máquina de guerra, de destruição, de morte fenomenal. Tem em torno de 1000 bases militares, controla todos os mares e oceanos com as suas frotas da marinha de guerra, controla o espaço sideral, e ainda tem o que há de mais avançado aí, os chamados aviões não tripuláveis, né? O que quer com isso? Qual o objetivo? Onde estão essas bases? Eu vou começar pelo continente latino-americano, lá no nosso continente nós temos a Amazônia. Essas bases militares, principalmente ali na Colômbia, que tem em torno de 10 instaladas, 7 e as outras em processo, elas estão voltadas para a Amazônia. E o que significa a Amazônia? É uma ligação direta das bases com a questão econômica. Significa a maior concentração de água doce, 1/4 da água doce do planeta, e, digamos, a água doce tende a se tornar um produto de disputa. Ali há uma grande concentração de minerais, inclusive os chamados minerais estratégicos, né, que servem para a indústria espacial e a biodiversidade. Além, evidentemente, quando se diz os minérios, o petróleo, né? Então, assim tem sido onde há as bases militares, ou estão plotadas em cima de recursos, de fontes de recursos naturais, ou controlando, no caso das frotas navais, os mares. 70% das mercadorias passam pelos oceanos, né? Das mercadorias transportadas mundialmente. Então é a busca desse controle que tem um objetivo econômico. Ora, se o imperialismo, se o capitalismo nessa fase imperialista e em crise a partir do seu centro, não é? Mas tão armado, é como a fera ferida, né? Ela fica mais perigosa, ele é mais perigoso. Então é necessário fazer a denúncia e travar a luta contra a militarização, contra as bases militares em países soberanos. Em Guantánamo é a 3ª conferência que fazemos lá. Não é somente uma conferência mundial, há também uma manifestação em praça pública exigindo a retirada de Guantánamo. Por quê?
Guantánamo é simbólico. Primeiro, é a primeira base militar dos Estados Unidos. É naquele momento, no final, né, da luta contra a Espanha, da independência, que os Estados Unidos oportunisticamente entra, né, aquela explosão do Miner, daquele navio, né, e entra na guerra já impondo, digamos, se impondo como potência imperialista. E naquele momento, em 1903, ele impõe a base militar de Guantánamo. Claro que o governo, à época, de Cuba era outra realidade, concordava. E impõe também a emenda Platt, né, que vem, digamos assim, no bojo da chamada América para os americanos, não? E dizendo que países que não pagam suas dívidas, que prejudicam os interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos teriam o direito de invadir, inclusive militarmente, né? E ali está a base. Também essa base é simbólica, porque, veja bem, Cuba assume no processo revolucionário um outro contrato social. É um outro Estado, um outro governo, uma outra realidade e uma nova Constituição. E nesse momento, nem o povo de Cuba, o povo cubano, nem o governo cubano, nem o Estado cubano aceitam a base de Guantánamo. É uma base usurpada e mantida pela força bruta das armas, né? E ali tem o objetivo de tentar, vamos dizer, garantir a porta para toda a região da América Central e Caribe, mas ao mesmo tempo de humilhar Cuba, como é o bloqueio. É para humilhar. E essas bases são exemplo da política estadunidense, que ela vem se aguçando desde a explosão das torres, né, gêmeas de 2001, quando ele declara a chamada Guerra Infinita. Entende? A sua política externa, e substitui, mais do que nunca, o diálogo pela força das armas. Então é muito importante denunciar os crimes do imperialismo, os crimes militares, os crimes de lesa humanidade. Vocês vejam que até hoje Hiroshima e Nagasaki, ele nunca foi punido, não é? Nunca foi punido. Quer dizer, o Vietnã, por ser o meio ambiente, o Vietnã do Sul, 2/3 do meio ambiente destruído. Os crimes da OTAN ali na Iugoslávia. Então nós precisamos, entendemos, o Conselho Mundial da Paz entende que é necessário colocar a nu a verdadeira cara do imperialismo e a sua natureza, a sua essência, que é igual do escorpião, né? Igual de um bicho venenoso, não? Que ele está aí para destruir as liberdades, a democracia, os povos e para saquear os recursos naturais. Por isso, está na ordem do dia. Lutar pela paz tem que lutar contra a militarização, contra as guerras imperialistas. E não podemos fazer o sinal de igualdade, como alguns querem, das armas dos Estados Unidos e da OTAN, com as armas do Equador e da Venezuela, que são alguns, como falar alguém com estilingue e outro com míssil, né? Que é a defesa do espaço nacional, são armas de defesa e desse tamanho, com as armas desses gigantes, né? É isso, um pouco, não sei se deu para... Poder popular, luchar, crear, poder popular. Vai lá, mesmo. Uhum.